Eu quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham no estudo revelado da Bíblia. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor e convidar que nesse estudo, em mais uma edição, que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo de número 4, no versículo de número 12 a seguir. Vamos falar nessa edição desse estudo sobre o segredo do mundo espiritual. Alguns detalhes tão pequenos que nós deixamos passar despercebido na nossa vida, mas na verdade traz um grande fundamento para a nossa vida. Gostaria que você acompanhasse essa leitura e prestasse bastante atenção no que vai ser dito, porque por meio do que aqui vai ser falado pode resolver a sua vida de uma vez por todas. Preste bastante atenção. Jó, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: Uma palavra foi-me dita em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Versículo de número 16 diz assim: Parou ele, mas eu não conhecia a sua feição ou a sua aparência, porque um vulto estava diante dos meus olhos. Bem, nós estamos tendo uma experiência aqui que um dos amigos de Jó, ele vai nos trazer uma experiência vivida por ele, que eu acredito que você que está nos ouvindo agora também, viveu o que ele faz também viveu. Veja bem, ele começa em um momento que ele está repreendendo Jó, ele nos conta um pouco de uma experiência que ele teve, que na verdade é um segredo do mundo espiritual, que convertendo isso para a nossa atualidade ou até mesmo para a nossa vida, nós iremos entender que tem alguns encontros que, uma vez que nós aprendemos sobre isso, nós descobrimos que muita área das nossas vidas, áreas como área financeira, espiritual, matrimonial, sentimental, física, algumas dessas áreas elas são tocadas por meio disso que você vai aprender aqui. Veja bem, ele faz no capítulo 4, no versículo 2 do livro de Jó, ele está dizendo assim, que uma palavra foi-me dita em segredo. Os meus ouvidos percebeu, ou em outras palavras, escutou, mas eu não vi. Por que ele está nos dando esse relato? Que ele ouviu uma palavra, os ouvidos dele percebeu, mas ele não conseguiu entender o que era ou ver. Veja bem, talvez você que está me ouvindo nesse momento, já ouviu isso. Você já ouviu voz, já ouviu chamar pelo teu nome, já teve impressão que alguém falou alguma coisa com você, e você olhou dos lados, ou olhou para trás, ou procurou em sua volta, e não achou ninguém. Você não estava louco, você não estava tendo um problema naquela hora. Você teve certeza que você ouviu alguém te chamar, ou alguém chamar pelo teu nome, e você procurou e não viu ninguém. Observa que isso é bíblico. Isso é bíblico. O que ele está falando aqui é justamente isso. Uma palavra foi me dita em segredo. A palavra segredo significa oculto ou escondido. Então ele está dizendo que já se ouviu-se ser chamado, mas ele olhou e não viu ninguém. No versículo de número 13, ele vem dizendo, outro relato, que é natural acontecer no nosso meio. Mesmo você sendo pastor, você sendo um obreiro na casa do Senhor, um levita, ou está começando a sua caminhada evangélica, todos nós, ou por que não dizer, quase todos os seres humanos, eles já tiveram experiência como essa que ele teve. Ele vem dizer no versículo de número 13,
que entre pensamentos de visões noturnas, quando cai sobre os homens, o sono profundo, me sobreveio o espanto e o tremor, e todos os meus ossos se estremeceram. Assim diz Elifaz. O que ele está dizendo? Quando ele vem dizendo assim que quando cai sobre o homem o sono profundo, ele está falando na hora de dormir. Isso já aconteceu com você, o que aconteceu com Elifaz. Tentando nós exergizar um pouco esse versículo, nós vamos entender que Elifaz está falando acerca de pesadelo. Quando cai o sono profundo sobre os homens, me veio o espanto. Espanto traz uma identificação de terror, de medo. Então ele está dizendo aqui, ó, quando me veio os pesadelos, também me veio o tremor. Ele está dizendo que quando ele tinha pesadelo, ele acordou tão assustado que os ossos dele estremeceu. Talvez você que está me ouvindo, isso também já aconteceu com você. Estava sobre a sua cama e teve pesadelos terríveis, como alguém procurando para tirar a sua vida, você caindo dentro de um buraco sem fim, sendo picado por cobra, sendo levado por águas de correnteza e muitos mais. Pastor Wellington, o que é isso? Daqui a pouco eu vou te dizer. Acompanha comigo o meu raciocínio. Veja o que mais Elifaz fala sobre o segredo do mundo espiritual. Versículo de número 15, ele vem nos contar o que é isso. Ele vem dizer, olha, então um espírito passou por diante de mim e me fez arrepiar o cabelo do meu corpo. Você já teve aquela impressão que você estava em um lugar sozinho, de repente você sentiu um calafrio? A gente tem até costume de dizer assim que, nossa, é o Espírito Santo que passou aqui, ou é um anjo que passou aqui. Mas na verdade, Elifaz está nos dizendo que isso é um espírito. E quando a Bíblia fala espírito com E minúsculo, não é o Espírito Santo, é o espírito do diabo. Então, no versículo de número 16, ele vem dizer que este espírito parou diante dele, mas ele não conheceu a sua feição ou a sua aparência, porque era um vulto. Você já teve aquela experiência de ter vezes que você está na sua casa, sozinha ou no seu trabalho, em algum ambiente, você está só, e você de repente viu passar pela janela, ou de um cômodo para o outro, deu a sensação que você viu um vulto? Você não estava louco. Você chegou a dizer isso para as pessoas, elas disseram que você estava com algum problema, que você não viu, que você estava ficando lunático. Não, isso é bíblico. Elifaz vem dizendo também que ele viu um vulto passando. Resumindo tudo, você que já ouviu vozes, já ouviu chamar pelo seu nome, procurou, não viu que era ninguém. Você que tem direto ou muitas e muitas vezes pesadelos e tem sonhos horrorosos e não sabe o que é isso. Você que em vez em quando sente algum calafrio que faz arrepiar o cabelo do seu corpo, aquele calafrio, ou você mesmo que em alguns momentos está vendo o vulto na sua casa ou no seu trabalho, aonde quer que esteja, e talvez você está me ouvindo agora e está preocupada. Deixa eu te dizer o que é isso. Isso, na verdade, é um espírito mandado por Satanás ou pelo diabo. Esse espírito ele traz uma função de destruir a sua vida. Uma forma que ele mais usa para destruir a vida de você, que lê a Bíblia, está com a sua vida no altar, ele trabalha mais ou menos assim. Deixa eu tentar te explicar um pouco. A função desse espírito, ele não trabalha como aquela função daquele espírito que manifesta na igreja, não. Esse espírito ele tem a função de, uma vez que ele conseguir entrar dentro de um lar, ele vai simplesmente ficar observando os seus pontos fracos, ele vai ficar observando aonde que é a sua falha, se você tem uma falha, se é na sua, por exemplo, sua área sexual. Se você está sozinho em casa e de repente está passando no seu televisor um programa pornográfico,
Aí o que acontece? Você acha que você está só e você começa a assistir aquilo. Só que na verdade, uma vez que você dentro da sua casa já viu esse vulto, já ouviu chamar pela por você, e eu vou até mais, já ouviu bater na sua porta, você abriu e não era ninguém, isso é um espírito que é mandado para dentro da nossa casa para ficar observando o nosso ponto fraco. Uma vez que ele entra e vê como o seu ponto fraco qual é, como eu disse, observa, ele está vendo você assistir um canal pornográfico. Aí você acha que ninguém está vendo, mas ele está. O que, que ele vai fazer? Ele vai procurar um demônio daquela classe, ou seja, ele vai procurar um demônio por fora, que trabalha na área da prostituição, e vai contar todos os detalhes para ele trabalhar no ponto fraco da sua vida. Olha, se ele sabe que você é uma pessoa estressada, nervosa, desequilibrada, ele vai trabalhar nessa área, porque ele sabe que uma vez ele tentando te tirar do sério, ele vai conseguir compor uma música na sua vida. É por isso que você, senhora, é por isso que você, senhor, em tempos ou fora de tempo, com motivo ou sem motivo, por causa talvez de um copo d'água que o seu esposo colocou na pia, que depois que a senhora terminou de lavar, por causa daquele copo d'água vazio, você faz uma tempestade. Porque na verdade, o diabo, esse espírito, ele vai sempre estar trabalhando em cima do seu ponto fraco. Dessa mesma forma, também o homem. Uma vez que ele vê que a mulher fez um ato que ele não gostou, ele vai se desequilibrar, e é por isso que tem vários casamentos que estão sendo destruídos. Enquanto o casal estão brigando aqui, esse tipo de demônio está pela nossa retaguarda rindo. E mais, como que esse espírito entra? Talvez você deve estar dizendo, não pastor, eu sou um homem consagrado, eu sou uma mulher consagrada, um jovem consagrado, esse tipo de demônio, ele nunca chega perto de mim. Veja bem, o mundo espiritual, ele é tão minucioso para se entender, eu tenho costume de dizer que ele está muitos passos à frente de nós. Nesse exato momento, Deus e os seus anjos estão nos vendo, mas nós não estamos vendo eles. Da mesma forma, Satanás e os seus demônios estão nos vendo, mas nós também não estamos vendo eles. E no mundo das trevas, por ele ser muito e tão covarde, ele vai usar as pequenas coisas. Por exemplo, uma vez que bateu na sua porta e você abriu a porta da sua casa, você não estava louco, você ouviu bater e você abriu, observou e não tinha ninguém. O que acabou de acontecer? Olha para você ver como que o mundo das trevas é covarde. Ele imita Jesus, porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito lá o quê? Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então o diabo também, ele precisa de uma legalidade. Então ele bate. Você ouviu bater, não estava louco, mas quando você abre e não vê que não é ninguém, aí você esquece de repreender, você está dizendo, entra e fica à vontade. Talvez você que está me ouvindo, e você que está prestando bastante atenção nessa palavra, entenda que esse espírito, essa espécie de espírito, ele não preocupa com o tempo. Ele fica observando as suas palavras, como a própria Bíblia diz que a palavra ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Uma vez quando você libera uma palavra de bênção, os anjos de Deus, eles vão trabalhar por meio de Deus para cumprir aquela palavra de bênção que você liberou. Mas uma vez quando você libera uma palavra de maldição, esse espírito que está sempre ali na volta, na espreita, ele vai pegar aquela palavra e vai trabalhar em cima. Quando você vai visitar presídios, ou você vai pregar por alguma prostituta ou alguma pessoa que está com a sua vida perdida, a maioria dessas pessoas são pessoas que a mãe, o crente, a mãe, o pai ou a tia, melhor dizendo, é crente, ou até eles mesmos conhecem a palavra. Mas por que está nesse mundo? Porque de tanta palavra de maldição, esse tipo de espírito foi pegando, trabalhando e hoje elas estão nessa vida. Agora você que está ouvindo, está tendo esse segredo do mundo espiritual,
Você que está vendo o vulto, ouviu o vulto, ouviu bater na sua porta, ouviu chamar pelo teu nome e você respondeu não sabendo quem era. Você que está tendo pesadelo, você que está sentindo sempre calafrio, arrepio, eu quero te dizer uma coisa. Infelizmente, esse tipo de espírito, por mais que você seja consagrado o quanto que for, mas lembre o que eu disse, o mundo das trevas é covarde, queira você acreditar nisso ou não. Eu quero deixar aqui um alerta, um aviso para você. Esse espírito entrou na sua vida ou na sua casa, é por isso que você está vivendo assim. Olha, conta um testemunho de uma senhora uma vez, que ela ouviu bater na porta dela, e quando ela abriu a porta, não era ninguém, ela não repreendeu, o lado esquerdo dela começou a paralisar. Sabe o que é isso? Esse tipo de demônio. Sabe por que talvez seu casamento está sendo destruído de pouquinho em pouquinho? Por temperamento desigual, por incompatibilidade entre um e o outro? Porque esse tipo de espírito tem trabalhado justamente no seu ponto fraco. Sabe por que tinha dia que você estava no altar louvando, pregando e hoje não está? Porque você mostrou seu ponto fraco para ele. E ele está perto. Mas nesse estudo, Deus fez você saber que há segredo no mundo espiritual e que você precisa de paralisar essa ação. Talvez você tenha palavras de maldição na sua vida até hoje. A Bíblia diz que a última palavra anula a primeira. Olha, querido ouvinte, você que está me ouvindo, se a primeira palavra foi de maldição para a sua vida, eu profetizo que esta última, que anula a primeira, seja uma palavra de bênção. Eu profetizo que neste momento você está sendo abençoado. Eu profetizo que nesse momento Jesus está jogando por terra toda palavra de maldição na sua vida, dizendo que você não conseguiria, que você não iria ser um pregador, que você não iria ser um levita, que você não iria terminar a faculdade, que você nunca iria ter alguma pessoa do seu lado. Palavra de maldição existe, mas a palavra de bênção tem mais poder e eu libero ela sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. E acerca desse demônio que uma vez ele entra, por meio de nos chamar e nós responder, bater e nós abrir, ou sentir ou vê-lo pelo vulto, eu quero te dar agora uma instrução. Aonde quer que você esteja, você vai ir para fora da sua casa, você vai fechar a sua porta, você vai ficar pelo lado de fora, e você vai abri-la novamente, você vai decretar dando uma ordem para todo mal dizendo, todo espírito que estiver dentro da minha casa, eu dou uma ordem em nome de Jesus, que ele saia, porque Deus me revelou o segredo do mundo espiritual. E aquilo que eu pensava que não era importância, eu descobri que isso foi uma brecha que o inimigo entrou na minha vida. Querido, eu profetizo isso, que você possa guardar esse estudo, essa palavra, não brinque com isso, porque Satanás vai usar as coisas pequenas, um chamar pelo seu nome, ele vai usar um arrepio, um vulto dentro da sua casa, um bater na porta para te enganar. Sempre tem um ditado, as pedras grandes não nos derrubam, porque nós desviamos dela, mas as pequenas nós pisamos e escorregamos e ela faz nós cair. Guarde bem isso e seja abençoado em nome de Jesus. Até o próximo estudo revelado da Bíblia. Que Deus te abençoe.